Você está disposto a entregar um smartphone, um tablet com acesso à rede, com acesso a redes sociais para sua criança, para o seu adolescente e entregá-lo para esses sistemas que lucram com a sua criança e que coloca a sua criança em risco, sendo que qualquer outro adulto mal intencionado pode ter acesso à sua criança? Porque numa situação como essa, diante dos seus olhos, nós podemos estar jantando aqui e o nosso filho ali no sofá, acessando o seu smartphone, e ele pode estar sendo violentado. A gente pode estar perdendo o nosso filho no sofá da nossa sala, no mesmo ambiente em que nós estamos, sem perceber. E quando a gente percebe, pode ser que seja tarde demais. E estamos nós aqui de novo para mais um Depois que as crianças dormem. E hoje temos um tema aí um tanto quanto polêmico, né? Tema quente. E um tema, inclusive, que foi pedido. Está aqui nos comentários de um dos nossos Depois que as crianças dormem. O que significa que você pode sugerir temas pra gente, que nós vamos acolher com muito carinho e produzir um quadro para você. Exatamente. Qual o tema de hoje? As crianças e as telas. Como equilibrar? E aí, galerinha, tá chegando a hora de dormir, hein? Adulto precisa ter conversa de adulto, né? Hora de criança dormir, de pai e mãe conversarem. Beliscar mais uma vez aí, sói. Uma lanterna que se apagou, a consciência que repousou. Hora de dormir, descansar, é hora. Hora de dormir, de sonhar, agora. Que amanhã vamos brincar. Pararapapá, põe o pijama, vai já pra cama. Tá muito quente. Você escovou o dente? Não. Bora lá pra cima escovar o dente, botar o pijama e ir pra cama, que agora é hora de pai e mãe. Esse é um tema muito, muito, muito complexo. A gente já adianta, né, que é um tema que traz aí uma complexidade. Por quê? E mais ainda, talvez a gente fale aqui de um modo mais leve do que como a gente pratica essa questão. Porque a gente vai falar para muitas circunstâncias distintas de família, né? De famílias, contextos diferentes familiares, e a gente entende e acolhe os medos, as culpas que muitos pais e mães acabam sentindo em torno da tela, os né? recursos, a falta de rede de apoio. Falta de rede de apoio. Muitas vezes a tela acaba também substituindo esse espaço. De modo que a gente não vai tratar aqui hoje de demonizar as telas, porque não acreditamos nisso. Estamos no século XXI, a tecnologia está aí, mas o título é justamente como equilibrar. E quem sabe a gente traga aqui nas nossas experiências alguns aspectos que possam ajudar cada família a fazer o seu plano de tela. Exatamente. Fazer o seu planejamento, organizar quais os dias, que horário, que condições, que contexto, o que acessar, como fazer. Talvez seja um pouco essa contribuição que a gente possa dar, né? Porque o que é importante, o primeiro ponto, é a gente não julgar a situação, né, o contexto de cada família. Mas é nosso papel, inclusive como especialistas da área de educação e de desenvolvimento infantil, trazer algumas referências, né, trazer alguns aspectos importantes sobre o desenvolvimento infantil, para que vocês também tenham conhecimento de qualidade, para então colocar na balança e realmente equilibrar o que para você é mais importante. Porque às vezes a gente cede aqui por uma situação pontual que a gente está vivendo no presente, mas é importante saber que isso foi cedido aqui, vai ter uma consequência lá na frente. E aí você vai precisar lidar com a consequência. Por isso é o equilíbrio. Como equilibrar? Para que a gente saiba como equilibrar, a gente tem que saber o que está por trás desse processo e das escolhas que a gente faz, não é? E esse tema é um tema que a gente já pode adiantar também, que é alvo de muita disputa, né?
Por um lado, alguns campos do conhecimento, como a educação, a neurociência, a questão da área de saúde, né, no campo das pediatrias e do desenvolvimento infantil, estão desenvolvendo pesquisas, estudos e tentando trazer subsídios para uma prática saudável em torno das tecnologias para o desenvolvimento infantil. Por outro, nós temos as empresas de tecnologia que fazem um uso muitas vezes, né, assim, desequilibrado, fazendo com que a criança seja um consumista, né, e os meios, um consumidor, e as tecnologias um meio de propagação para justamente fisgar esse consumidor. Né? Esse é um ponto importante, e é importante a gente começar por aí, porque a gente precisa entender que quem mais conhece sobre desenvolvimento infantil é a indústria que cria conteúdos nas mídias para as crianças. É o marketing, é quem mais conhece sobre desenvolvimento infantil e usa perversamente estratégias quando é um marketing, né, que não é ético, né, esse marketing que está a serviço do sistema, que para gerar renda, para gerar lucro, esse marketing vai fazer uso do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil para cooptar a criança, porque ela se torna um consumidor já desde a infância. Então, quem está por trás de todo esse sistema, efetivamente não está olhando para a criança enquanto um ser humano em desenvolvimento, está olhando para a criança como um consumidor. Eu fiz com a criança aos 3 anos de idade e eu tenho um consumidor para a vida inteira, porque ele sabe que se pegar ali na infância, já molda a plastia cerebral e vai ser muito difícil sair do sistema, né? Então, a gente precisa ficar atento e saber que isso acontece. E, portanto, somos nós os responsáveis por aquilo que a gente coloca a nossa criança para ter acesso. Não é porque o joguinho se diz educativo, não é porque o desenho se diz para a criança, não é porque a música é feita para a criança que ela efetivamente foi feita para contribuir e colaborar com o desenvolvimento saudável da criança. Infelizmente, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Aí somos nós que temos que ter informação para poder fazer a curadoria, né? E a informação, ela é libertadora nesse sentido, né? E, sobretudo, nós também observamos, a gente busca se informar a respeito disso, a gente encontra muita coisa e, às vezes, conteúdos que mal intencionados de desqualificar os estudos que realmente fazem em torno desse tema, né? Dizendo, inclusive, que às vezes um joguinho para criança em excesso favorece o desenvolvimento, a agilidade do pensar e da ação, desenvolve, quando a gente sabe que é justamente ao contrário. Assim, a importância da gente também buscar as fontes de conhecimento, porque como é um campo de disputa, você tem as estratégias às vezes mais perversas possíveis. E as nossas crianças acabam ficando nesse no campo, meio do, né? fogo cruzado. No fogo cruzado dessa mídia que muitas vezes desinforma. Então, para a gente é importante a gente buscar, tem as evidências, tem os estudos e tem as nossas práticas, né, como famílias, vocês com as suas crianças que vão observando, os educadores que observam na escola o impacto no comportamento, né, na dificuldade das questões de regular suas emoções, no desenvolvimento da linguagem, do aprendizado, quer dizer, o impacto que o excesso ou o uso de modo desequilibrado acaba ocorrendo, né? Então vamos brindar? Vamos brindar, vamos começar a fazer Vamos um brinde. brindar ao equilíbrio, né? Ao conhecimento, à informação de qualidade que nos dá estrutura e segurança para tomar nossas decisões com equilíbrio e assertividade. Consciência. É para isso que nós estamos a serviço aqui, depois que as crianças dormem. Lembrando que esse conteúdo aqui para os adultos. Nós vamos ter aqui, essa ideia do quadro, uma conversa de adultos em que criança não está em cena. Criança não escuta essa conversa, sabe aquelas questões que você precisa conversar, ajustar, ou ter um momento mesmo de casal, que precisa ser depois que as crianças dormem, porque senão elas estão presentes no ambiente e não é adequado. A gente também não consegue terminar nenhuma frase, né? Porque o tempo todo acaba sendo interrompido. Então é importante também a gente dizer que esse conteúdo que a gente está compartilhando com você, a gente te convida a ter o seu momento também de adulto.
que pode ser num momento que você pode também, depois que as crianças dormem, abrir um vinho, ou fazer um chazinho, e sentar aí e ter esse momento com a gente, porque a ideia do quadro é justamente essa, por isso que a gente escolhe jantar, trazer algo real da nossa vida, a gente vive isso enquanto casal, enquanto família, a gente construiu esses momentos, inclusive de laços de vínculos enquanto casal, para a gente ir mantendo, né, ao longo do nosso casamento, e a gente decide compartilhar com vocês no sentido de, senta com a gente, vamos conversar. E se você está assistindo agora aqui na mesa com a gente e estão surgindo insights, dúvidas, questões, escreve aqui no chat, escreve nas mensagens que a gente vai ter o prazer de pessoalmente responder você. E se esse conteúdo faz sentido para você também, segue o nosso canal, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a fazer isso chegar a mais famílias, para que mais crianças possam se beneficiar. Compartilha com famílias que estão nesse caminho também. Então eu já vou convidar você que está aqui com a gente para uma reflexão em torno desse tema. Como que é o plano de telas de acesso da família? Como que é no seu contexto familiar? As crianças, elas têm acesso por muitas horas ao longo do dia, se ela tem uma divisão dos dias da semana que pode, os ambientes que são permitidos, os ambientes que não são permitidos, os momentos do dia e da rotina, como que é essa questão das telas? Fala, relata aqui pra gente a sua experiência sobre esse tema também. Vamos ao prato da noite? A gente hoje vai mais levezinho que tá frio, né? Ai, hoje é um caldo, um creme. Um cremezinho. Um creme de ervilhas. Olha que belezura essa cor. Aí eu vou aproveitar esse momento que eu estou servindo esse caldo. Você tá vendo a cor daí, né? A densidade do caldo. Mas aí do outro lado da tela, você não consegue sentir o aroma, que aqui nós conseguimos sentir. Você não consegue sentir o calor do prato que eu estou segurando. E nem sentir aqui a textura desse caldo que eu estou olhando aqui fisicamente diante de mim. Porque aqui na experiência que eu estou vivendo, eu estou me relacionando fisicamente. Todos os meus sentidos estão envolvidos no ato de servir esse caldo de ervilha, que eu já estou começando a salivar, porque eu realmente estou com fome, já é tarde, a gente trabalhou o dia inteiro, as crianças foram dormir, e o aroma dele está tomando conta aqui do ambiente, e isso você não consegue sentir aí do outro lado da tela. Então esse é o limite importante que a tela traz e que não é favorável para o desenvolvimento das crianças, porque a tela é bidimensional. O que a criança está vendo na tela não é um mundo real. E para o bom desenvolvimento da criança, ela precisa de tatilidade, ela absorve o mundo com todos os sentidos. E quando ela está diante da tela, o único sentido que ela está utilizando é o sentido da visão, com estímulos que são neurosensoriais. Então, todo o foco de atenção de todo o organismo dela está focado na mente. Num momento em que ela é corpo por inteiro. Sim. Ela pensa, sente, ela age, e quanto mais ela se movimentar, quanto mais a relação for do corpo mesmo com relação às coisas do mundo, melhor para o desenvolvimento da criança. Então acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto para a gente pensar, Sim. que quando a gente coloca uma criança diante da tela, a gente está reduzindo as possibilidades de desenvolvimento integral dessa criança. E isso vai impactar na motricidade, na linguagem e na estrutura cognitiva dela. Então é importante a gente dividir, né, entender que não é a criança e a tela. São as etapas do desenvolvimento infantil e a tela na presença nessas diferentes etapas. Né? Tá uma delícia. Obrigada. Porque a Mari trouxe essa questão do desenvolvimento. Se a gente considerar os primeiros 2 anos, os 3 anos da criança, realmente o aprendizado do mundo, ele se faz na experiência corporal, sensorial, sensitiva o tempo todo. Até mesmo oral, é a fase oral da criança. A fase que é fisicalidade o tempo todo. Tela nesse período não é recomendado. A Organização Mundial da Saúde, até os 2 anos, é 0 tela. E depois, muito pouco. Né? 1 hora por dia. Depois né? Aumentando. E outros órgãos, né, também vão reproduzindo também algumas... A Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, como que a gente olha também a criança nas suas diferentes fases do desenvolvimento, consciente do que
cada fase demanda em torno daquilo que é saudável em termos de ambiente, estímulo adequado, e às vezes a tela ela vem substituir algo que é muito precioso, né? Nesse aspecto, então vamos falar de alguns pontos negativos, né? Quer dizer, a tela, quando ela substitui a presença do adulto nessa primeira fase da vida, ela é extremamente negativa e nociva, né? Ela é patológica, porque a criança precisa da presença, da interação, ela precisa do tato, da sensorialidade que você falou. Ela precisa do vínculo, né? E o vínculo, né, só se faz nessa presença física, corporal, olho no olho. Substitui isso por uma tela para a criança. E aí, de novo, eu vou voltar lá do começo. Eu entendo, tem muitas mães solos que não tem nem rede de apoio, que precisa fazer a comida, enquanto isso vai dar uma tela para a criança. Assim, são muitas diversas situações. Mas a gente precisa ter consciência de que o que está nessa situação, o que está errado é não ter a rede de apoio, é não ter o espaço. Aquilo que a gente não consegue tentar amenizar. E eu vou trazer um outro dado importante, né? Porque o uso adequado, por outro lado, né, um uso adequado da tela, se ela tem consciência do conteúdo, se ela faz junto, se eu não abandono a criança na tela, e eu estou falando de fases até mais adiante depois, agora, né? Vamos pensar lá depois dos 5 anos? Se faz esse uso 6, adequado, 7. se eu acompanho o conteúdo, se eu estou junto, se é uma tela como um recurso de interação do adulto e a criança, por tempo reduzido, ela pode diminuir muitos impactos e pode ter até pontos positivos, que é o que a gente começa a observar aí muito desses argumentos, mas ele é muito circunstanciado, né? Assim, a tela, ela não é a substituição do adulto, ela é um recurso de interação verdadeiro por pouco tempo, fazendo com que haja já, inclusive, desde aí uma educação digital, um reconhecimento e a consciência, acesso aos conteúdos, porque efetivamente isso vai fazer muita diferença. Mas agora eu vou chegar um pouquinho mais fundo, eu vou trazer uma questão talvez mais filosófica, né? Porque enquanto a gente fica reduzindo a questão da relação das telas para as crianças, num contexto de que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas no mundo e não tem o que fazer com as crianças, então a gente delega as telas, isso significa que nós precisamos reavaliar e rever enquanto sociedade, individualmente e coletivamente, a forma como nós estamos vivendo. Porque se nós escolhemos trazer crianças ao mundo, a gente precisa ter consciência da responsabilidade que é trazer uma criança ao mundo. E a gente precisa, talvez, transformar a nossa realidade da forma como nós trabalhamos, a forma como nós vivemos, os valores que nós temos. Às vezes, eu considero, porque foram escolhas que eu fiz, né? Eu escolhi trabalhar menos, me dedicar menos a demandas que me afastavam dos meus filhos para poder ter mais tempo com eles, do que pensar que eu precisava trabalhar mais para gerar mais renda, para investir na minha carreira. Eu não deixei de trabalhar, eu não abandonei a minha carreira porque para mim era importante, né? E eu honro muito as mães também que escolhem dar um tempo na carreira para se dedicar aos filhos. Mas eu mudei a minha forma de trabalhar, porque eu não queria entregar os meus filhos para uma babá eletrônica que seria uma tela. Então eu precisei mudar minha forma de trabalhar, você mudou a sua forma de trabalhar, porque esse também, agora eu vou enfiar o dedo na ferida e vou torcer. Porque muitas vezes quem faz o movimento é a mãe e o pai. Então a mãe fica sobrecarregada, então a mãe reduz a jornada de trabalho, a mãe se adapta e o pai segue. Só que realmente a mãe sozinha vai ser muito difícil. Eu estou falando de famílias em que o pai e a mãe estão convivendo no mesmo ambiente. O pai também vai precisar mudar a forma de trabalhar, né? Porque vai precisar fazer essa parceria, né? Enquanto um precisa se dedicar, o outro está dando apoio para as crianças e vice-versa. E aí a gente vai construindo uma outra forma de viver, uma outra estrutura de vida, uma outra relação com o trabalho, e assim a gente consegue fundar também uma nova estrutura social, né? É claro que isso, eu vejo 2 caminhos. Um é o da esfera pessoal, então adultos com conhecimento, né, adequado, que investem também em se qualificar para educar as crianças e que transformam as suas rotinas, os seus hábitos quando as crianças chegam, e ao mesmo tempo o poder público também, a responsabilidade do Estado de oferecer condições adequadas para que esses pais, essas mães possam se dedicar à paternidade e à maternidade. Aí a gente
as licenças, né? Tem a licença paternidade, é um ponto que está em questão nesse momento, o aumento do período da licença paternidade está sendo votado, né? Então, isso é responsabilidade do Estado, garantir também que as famílias tenham condições de se dedicar às suas crianças, porque delegar isso exclusivamente, especialmente às mães, porque a maioria das famílias no Brasil são compostas por mulheres trabalhadoras, sozinhas, que criam seus filhos, é muito perverso. E é nesse lugar que a gente é sensível. Mas, por outro lado, a gente também vê famílias com condições e que as crianças estão entregues aos eletrônicos e que às vezes até o videogame substitui a presença, porque é o brinquedo caro, é o que a criança quer, e ao invés de você investir em brincar com a criança, você entrega um videogame que a criança fica lá entretida e você vai fazer as suas coisas. Então são duas realidades muito diferentes. Você toca em 2 pontos, né? Uma é o que a gente já até falou em outros episódios aqui, que realmente a chegada de uma criança é um portal de grandes mudanças. Né? E se eu aceito fazer essas mudanças, se eu dou conta de fazer, ou se eu quero ficar naquele padrão quando não havia criança. E aí eu tento recursos para anular. Não entendi ainda que a vida mudou, A criança começou a ser um problema na nossa vida. Né? A dificuldade é tudo que ela traz como desafios. Mas um outro ponto que você toca, que eu acho que também cabe a gente refletir aqui, que muitos dos hábitos das crianças com as telas é reflexo do padrão dos adultos. Né? É muito comum. Não, assim, as pesquisas, os estudos é que a tela, o smartphone, o tablet, o computador está virando uma dependência tal qual. Os adultos estão adictos, né? E as crianças estão refletindo esse processo. Né? O que é importante? A gente tem muitos caminhos. Primeiro, tem que revisitar isso. Se eu estou nesse processo, vai ter que fazer um detox aí de eletrônico. Tem que criar uma rotina, rotinas no dia a dia da família, onde você realmente tire o eletrônico, tire essa tecnologia, né? Como um jantar, o almoço, os horários de refeição, os espaços da casa que não tem quarto, não tem tela no quarto, não pode ter tela no quarto. Eletrônicos, seja smartphone, tablet, o que seja, computador. É um lugar, por quê? Porque a gente sabe que impacta na qualidade do sono. E isso já tem tecnologia capaz de medir isso e é efetivo. E a gente poderia até falar mais avançado aí sobre a tela azul na produção da melatonina e todos esses processos, mas nem vamos colocar desse ponto de vista até evidências, né, de que se tiver eletrônico um pouco antes de dormir, no quarto, em alguns pontos, vai prejudicar, né? Assim, vai prejudicar o sono, a saúde, a ansiedade, vai trazer angústia, vai trazer depressão, irritabilidade, uma série de problemas. Isso é concreto. Né? Eu quero aproveitar e conversar com você, adulto. Como é que está a sua relação com as telas? Como é que está a sua relação com os eletrônicos? Porque antes de a gente pensar em equilibrar o uso das telas pelas crianças, a gente precisa necessariamente revisitar a nossa relação com as telas, a nossa relação com os eletrônicos. Quantas vezes a criança está nos chamando para ver algo, para brincar, para fazer algo, para se vincular com a gente e nós estamos presos na tela do celular, respondendo uma mensagem, vendo algum vídeo. Né? Quais são os momentos do seu dia em que você vai tirar para você realmente esquecer que o celular existe? Se houver algo realmente muito urgente que precise de você, vão te achar, vai tocar e você vai responder. Nós estamos muito mais nós mesmos presos às mensagens, aos cliques que chegam dos aplicativos, do que realmente uma necessidade real de estarmos conectados a eles. Comece a criar esses hábitos. Tira momentos do dia em que você esquece que o celular existe e esteja presente, efetivamente, com a sua criança. E observa como a sua criança vai mudar o comportamento quando você fizer essa sua mudança de comportamento. Então, antes da gente pensar sobre o uso de tela pelas crianças, nós precisamos refletir sobre o nosso uso das telas. E nesse sentido, a vida está ficando cada vez mais dependente do meio digital, né? Trabalho, a comunicação. Banco, as contas estão todas na tela. Isso é inevitável. Portanto, assim, um grande convite que fazemos também a vocês é: se coloquem no exercício, no contexto da sua família, de fazer um plano de telas, onde você vai prever dias, horários, quantidade de tempo, conteúdos, organização, porque também nós vivemos uma situação muito peculiar
na ocasião da entrada da pandemia, que foi um momento para todo mundo, né? Para todo mundo, mas que ali evidenciou esse aspecto para nós, né? A gente saiu do trabalho presencial e foi para o remoto, e então dávamos aula, as aulas eram por meio remoto, né? E nesse momento a gente precisou fazer isso dentro de casa. Por mais que a gente tentava dividir o espaço ali, tinha momento que isso era muito presente na vida das crianças, né? Assim, isso ficou um momento muito específico ali. Eu estou pegando uma situação extrema, mas só para a gente ter uma dimensão. E aí a gente foi observando que as crianças, a princípio, estranharam muito o ponto de até a gente achar esse equilíbrio, né? De diferenciar para elas. Agora papai está trabalhando, agora a mamãe está trabalhando. E elas só viam a gente no computador. E entendiam que aquilo ali era um trabalho, porque eles eram muito novos, né? O Arthur tinha 3 anos, o Anton 5, né? A Letícia também era uma adolescente. Para ela aquilo era uma loucura, ela não conseguia conceber aquele momento que ela estava numa fase de muita relação. Os impactos foram muito grandes, né? Mas em algum momento eles começavam a brincar de computador, né? Pegar um papelão, colocar o papelão e brincar de computador. E quando a gente viu aquele nível de brincadeira, a gente falou, opa... Porque a criança imita o adulto. O ambiente que ela está, né? Uhum. A gente observou aquilo e disse, temos que fazer mudanças aqui, não está certo isso. A gente dividiu, foi para um espaço fora da casa, que a gente tinha oportunidade disso naquele momento. Para elas não nos verem trabalhando no computador. Não verem trabalhar no computador. E aí era o espaço de trabalho. E quando voltávamos para casa, ali não tinha tecnologia. E aí a gente se revezava, a gente tinha essa condição de poder revezar também, né? Ali era ficar com elas, brincar, o tabuleiro, o jogo. Ali também estudar junto com elas, desenhar, pintar, fazer as atividades também que as crianças estavam fazendo naquele período, né? Mas tem um ponto importante nisso que você fala, que é o seguinte... Tem contextos em que nós precisamos, no nosso dia a dia, enquanto adultos, das telas. É isso, a gente paga a conta pela tela, a gente trabalha pela tela, a gente faz muitas coisas na tela. E a gente não pode necessariamente parar de fazer isso, né? Mas é importante que as crianças entendam que isso é coisa de adulto. Não é porque a mamãe usa o celular e está com o celular por perto o tempo todo que a criança também vai ter um celular. Porque eu tomo um vinho e eu não dou vinho para os meus filhos. Não é ilegal tomar vinho antes dos 18 anos? Deveria ser ilegal dar celular para criança também. Um dia vai ser. Um dia será. E a gente vai estar vivo para ver. Porque a gente vai ter as evidências e o impacto do que está acontecendo com essa geração. Quando chegar mais adiante. O problema é que o lobby é muito grande, né? Sim. O problema é que, olha, os maiores, os mais milionários do mundo estão à frente desse movimento. E se a gente for ver... Esse pessoal lá do Vale do Silício, que são as grandes mentes que estão por trás de toda essa tecnologia, os filhos dessas pessoas não têm celular, não têm tablet, não acessam as telas, não têm redes sociais e estudam em escolas que não existe tecnologia. Aprende no contato mesmo com a natureza, com a vida. Isso é fato. Se eles são os caras que estão por trás de toda essa tecnologia, de tudo isso que a gente acessa, e os filhos deles não acessam, eles sabem o problema que isso causa. E eles protegem os próprios filhos. Mas, por conta do lucro que eles mesmos têm com esse processo, eles não se importam com os filhos dos outros. Então, é por isso que eu me sinto na responsabilidade, enquanto uma profissional especialista em desenvolvimento infantil, em dizer para você, é importante que você saiba que isso é nocivo sim, que isso vai dificultar o processo de aprendizado da sua criança. Então, quadros de falta de atenção, hiperatividade, dificuldades de aprendizagem na escola, atraso de linguagem. Já está cientificamente comprovado que essas situações têm relação com o uso exacerbado de telas. Então, quando uma família chega para mim numa mentoria com um quadro como esse, a primeira coisa que eu faço é investigar como é que é a relação das telas na família e fazer os ajustes necessários. Porque antes da gente diagnosticar a criança, a gente precisa olhar para o meio e para o ambiente, porque ela está respondendo ao ambiente. Por que que tem atraso de linguagem quando a criança tem acesso à tela desde pequenininha? Então já respondo sua pergunta, só um instante, porque quando você estava falando, me ocorreu um exercício importante, né? Porque a gente naturalizou. Você falou, porque aí eu tô com o celular perto, né? Assim, eu sou de uma geração
que ainda para telefonar tinha as fichas, né? Aquele termo... A gente falava assim na adolescência, caiu a ficha? Caiu a ficha, né? E que ia com quantidade de ficha para ir colocando quando tinha que ligar para fazer uma entrevista de emprego, tinha que falar com um familiar que estava longe, né? Nem tinha linha em casa ainda, você tinha que entrar numa lista de expansão de linha, né? Era para poucos. Meu amor, a gente realmente é imigrante digital, a gente já tem uma certa idade. Então você não tinha. Depois que foi ainda familiarizando o celular em casa, ele era... Não, celular não, o telefone fixo. Eu tô aqui já... Com fio. O telefone era com fio, ele ficava no local da casa. Né? Assim, você não tinha acesso, não tinha a internet. Quando ela chegou, depois de muito tempo, era por cabo. Então o computador também ficava num ponto específico da casa. Não tinha essa mobilidade que as tecnologias foi tendo. Posso fazer um parênteses? Eu me lembro quando eu era adolescente, que os namoradinhos ligavam, assim, os meninos que queriam, né, paquerar, e eu tinha que ficar no canto da sala, assim, no móvel, num lugar em que o meu pai estava e que minha mãe estava, e eu tinha que falar, atender o telefone com o menino, com meu pai e minha mãe em volta. Não tinha privacidade, né? Era difícil. Por outro lado, os pais sabiam o que estava acontecendo com a gente. Sim, hoje, era muito mais fácil controlar, né? Se você entrega o celular na mão de um adolescente, é muito difícil você ter acesso a tudo que está acontecendo ali. Exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar, porque hoje com o avanço tecnológico, né, ela traz muitas vantagens. A mobilidade, o acesso, a ampliação do acesso de redes de internet de velocidade para diferentes classes sociais. Assim. Isso ampliou, isso é um benefício, tá aí. Mas isso traz também a grande dificuldade que a gente fala do acesso das crianças aos conteúdos que vêm junto com a mídia. Né? Não é só a tela, é o que vem na tela. Esses conteúdos inadequados que eles estão trazendo muitos, você já enumerou alguns distúrbios, né? Tem criança que ela é induzida a praticar a gente tá vendo mutilação, violência com o outro, são conteúdos inadequados, é pornografia. Vamos pensar junto? A gente deixa os nossos filhos irem na pracinha brincar sozinhos? A gente não deixa porque o mundo é perigoso. Pode passar uma pessoa mal intencionada ali. Sim. Agora, quando você abandona o seu filho na internet, ele está sujeito a um número muito maior de possibilidades de violência do que se ele fosse brincar na pracinha. Exatamente. E agora ficou, então, concluindo com essa facilidade, aumentou a dificuldade que a gente tem de controlar o que a criança está acessando. Quem tem acesso à criança. E quem tem acesso. Por isso que a interatividade, o fazer junto, priorizar grandes telas, conteúdos que você tem acesso, que você viu antes, que você pode disponibilizar para a criança. Dá trabalho, gente? Dá muito trabalho isso. É possível, só que é extremamente necessário, porque a gente não está falando não tem a tela. Isso é que é a disponibilização da tela com consciência, com responsabilidade, porque simplesmente entregar um veículo desse, tablet, smartphone, computador, que seja para criança, e dizer você está entrando na era digital, é um abandono a todo tipo de violência, né? Eu quero conversar com você, que é pai e que é mãe. Eu quero te trazer uma reflexão muito importante para você se autoanalisar. Você está disposto a entregar um smartphone, um tablet com acesso à rede, com acesso a redes sociais para sua criança, para o seu adolescente, e entregá-lo para esses sistemas que lucram com a sua criança e que coloca a sua criança em risco, sendo que qualquer outro adulto mal intencionado pode ter acesso à sua criança, ou o adolescente mal orientado possa ter acesso também ao seu adolescente. É importante que você tenha noção de que quando você entrega um equipamento na mão dos seus filhos, ele tem ali na mão acesso ao mundo. E você precisa ter a responsabilidade de orientá-lo, de usar os aplicativos necessários para que você possa controlar o que essa criança, o que esse adolescente está acessando. Porque numa situação como essa, diante dos seus olhos, nós podemos estar jantando aqui e o nosso filho ali no sofá, acessando o seu smartphone, e ele pode estar sendo violentado. A gente pode estar perdendo o nosso filho no sofá da nossa sala, no mesmo ambiente em que nós estamos, sem perceber. E quando a gente percebe, pode ser que seja tarde demais. Bom, vou lá para a sua pergunta agora.
questão da linguagem, né, que você falou. Por que o acesso das crianças pequenas, né, às telas impacta no desenvolvimento da linguagem? São muitos as causas possíveis para a gente avaliar, e muito concretamente, gente, não precisa nem ser estudioso no assunto, né? Primeiro, que o desenvolvimento da linguagem da criança se faz por meio do movimento. A criança precisa se movimentar, interagir. A gente precisa ter um ambiente linguístico adequado com os estímulos para que a criança assimile vocabulários, expressões, intenções, articulações, fala. A criança precisa ser estimulada a associar a sonoridade fonética de um elemento com um objeto e reconhecer que esse canal, isso a criança, só na responsividade, na relação responsiva do adulto, na interação, é que a criança vai adquirindo vocabulário. Isso ela se vai dá na rotina, né? Na rotina do dia a dia mesmo, não é aulinha. Né? Então vamos pensar, a tela primeiro tira e diminui a interação entre adultos e crianças, desqualifica essa relação. Tira tempo, tira presença, tira convivência, tira interatividade, jogo. E tudo que é feito na tela para crianças nessa faixa etária é para prender a atenção da criança ali. Por isso que você chama a sua criança e ela não te responde. E você diz que o seu filho não é obediente. Aí é o tema do outro podcast que já foi também, assiste lá. Né? Porque foi feito para isso, para cooptar a criança. Vamos pensar a linguagem da criança, né? Ali, o que a gente tem? Mudanças de cores muito rápido, movimento muito rápido, conteúdos que vão passando muito rápido, intencionalmente para prender a atenção, e que isso não faz com que a criança permita construir a imagem dos fenômenos internos, que é o que assimila, que vai estar desenvolvendo a neurolinguística da criança, as sinapses que estão relacionadas à comunicação, à expressão e à fala. Então também o modelo onde você vê programações que sejam infantis ou inadequadas, a própria configuração de movimento, muita cor, mudança de quadro, mudança de imagens muito rápido, som muito também acelerado, né? Estimula inadequadamente a criança, de modo que ela não consegue fazer a sinapse adequada e assimilar a imagem referente ao conteúdo que ela está colocando. Isso deixa ela também sem o exercício da fala. Ela não interage com isso, ela só recebe. É só receptiva, não tem interação para a criança. Posso dar um exemplo de uma experiência que eu me lembro? Pode. Nós levamos os meninos para cortar o cabelo num salão especializado em cortar cabelo de criança. Então, as duas cabeleireiras estavam ocupadas cortando o cabelo dos nossos dois meninos. E aí, nisso, chegou uma família, o pai e a mãe, uma gracinha, jovens, com uma criança de 2 anos e meio, 3 anos. A criança, eu estava sentada, eles sentaram do meu lado. A criança começou a falar e eu não entendia absolutamente nada do que a criança falava. A voz da criança era uma voz que parecia que não estava incorporada, sabe? Não era uma voz real. Eu escutava assim, gente, essa voz não é a voz da criança. A articulação precisa, muito prejudicada, mas também o timbre da voz era estranho. Eu digo, gente, essa criança está com um problema sério de linguagem, porque já era grandinha, né? Aí a criança ia ter que esperar, porque as cabeleireiras estavam ocupadas, mas esperar coisa de 15 minutos. Uma criança de 2 anos e meio, 3 anos. O que os pais fizeram? Pegaram o celular da bolsa e entregaram para a criança. Aí a criança botou o desenho que costuma assistir e como estava do meu lado, eu vi e eu escutei e a voz do personagem do desenho era exatamente a voz que a criança estava reproduzindo. Então eu fiquei assustada, porque o timbre que eu tinha identificado, que não era o timbre da criança, quando ela acessou o desenho que ela assistia, eu identifiquei que era o timbre do personagem. Sim. Porque ela aprende por imitação. Né? Uhum. Então, aquele momento precioso que poderia ser daquele pai e daquela mãe conversando com a criança. Interagindo. Exatamente, né? 15 minutos. Preparando ela para o que via depois, porque depois o que veio depois foi terrível. Né? Foi, aí vem o choro, vem tudo aquilo, né? Porque ela estava fora de si também. Sim. Então, quando a gente usa as telas como um recurso para silenciar e acalmar as crianças, a gente não permite que elas desenvolvam paciência, resiliência, que elas saibam esperar, que elas lidem com a frustração. Aqui agora a gente vai começar a botar uma pimenta no nosso caldo, né? Porque já não é mais só sobre os impactos cognitivos da tela sobre a criança, agora é sobre os impactos comportamentais e sobre o desenvolvimento emocional da criança. Sim. Porque quando uma criança chora, é natural que a criança chore. A criança vai se frustrar, ela vai chorar, ela vai bater pé, tá tudo bem. O que ela precisa nessa hora? Ela precisa de um ser humano
cheio de amor para dar e para entregar, que a pegue no colo, que a acolha, que a escute, que valide o que ela está sentindo, que ajude ela a lidar com o que ela está sentindo, que ajude ela a expressar o que ela está sentindo, né, com amor. E vai fazer barulho, e vai ser cansativo, sim. Mas é disso que ela precisa. O que a gente tem? Uma geração de adultos que não sabe fazer isso, que não está disposto a fazer isso, e que ao invés de acolher a dor da criança, entrega uma tela. Como Imediatamente, um recurso, né? a tela, ela para de chorar. E aquele momento em que ela poderia ter chorado, lidado com as suas emoções, vivido o ápice da raiva e da frustração, conseguido se equalizar, se acalmar, respirar, encontrar recursos internos para lidar com isso. Como que esse ser humano vai lidar com a frustração na vida? Se enquanto é criança não permitem Sim. que ele sinta, que ele viva e que ele expresse as emoções. Essa é uma grande questão. O desdobramento para a gente entender dessa criança, quando ela foi para o corte, eles colocaram uma tela na frente do carrinho de cortar lá com um desenho, né? Tava lá a patrulha canina, a mãe estava com o celular aqui tentando fazer, porque a criança estava desesperadamente chorando, não queria cortar o cabelo. O pai aqui com o celular. 3 telas. E aí veio a grande epifania. Não funcionou. A criança não parou de chorar. Ela não aguentou, ela estava desequilibrada emocionalmente, né? Isso traz pra gente uma reflexão. E os pais não sabiam o que fazer mais, se segurava, se apertava, se prendia a criança, e ela chorava. Sim, porque se a gente não faz isso em casa no dia a dia, quando acontece uma situação dessa fora de casa, a gente não tem recurso, porque a gente também aprende acolhendo os filhos. O que acontece muitas vezes, a gente fala, né? A gente vê as famílias, não, mas é só uma situação intermitente, uma situação excessiva, uma exceção onde você precisa trazer para cá. A gente já fez isso também. Eu lembro a gente fazendo uma viagem internacional, o voo, a criança estava ansiosa ali, tinha uma tela na frente, a gente escolheu um conteúdo, ela viu muito pontualmente porque estava na angústia do subir e descer ali, né? Não é disso, isso é muito pontual, mas isso não pode ser um recurso, porque se a gente usa em excessivo é o que Mari trouxe aqui, a gente não permite que a criança consiga se regular emocionalmente, porque toda situação você entra com esse recurso. Ali era tanto que o recurso já estava falhando, já não estava funcionando para ela, ela estava com muita alteração. Ela estava hiperestimulada. Ela estava também exausta também pelo contexto, estava desvitalizada. Mas aí né? você vê que os adultos também não construíram na relação com essa criança recursos para acolher e lidar com a dor da criança, porque é um problema dos adultos. Os adultos estão precisando ser acolhidos. Esses adultos estão precisando ser orientados. Estavam perdidos. Um casal jovem ali naquele contexto bem... Sim, eu fico muito sensibilizada. Eu não olho para uma cena como essa com julgamento. Eu fico sensibilizada e eu me sinto frustrada por não poder fazer muita coisa ali no contexto, né? Mas a leitura, ela é evidente. E a gente vem falar sobre isso aqui porque isso pode ser a sua realidade. Para que você consiga aqui nesse espelhamento se ver também, se você não está fazendo um uso excessivo desse recurso e deixando você também de desenvolver habilidades necessárias para lidar com as suas próprias emoções, as suas frustrações quando o seu filho não faz o que você quer e promover resiliência para que o seu filho também aprenda a lidar com as frustrações. A gente pode... A gente já está chegando quase ao fim, né? Mas tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa trazer. Então, eu vou voltar 3 pontos atrás, assim, para concluir lá que a gente falou sobre a questão da linguagem, um dos impactos sérios sobre isso, né? Então a gente viu também os meios de comunicação, o desenvolvimento da neurolinguística da criança, mas sobretudo uma questão que é crucial no desenvolvimento da linguagem da criança, pelo período que ela aprende pela imitação, é um ambiente linguístico na interação qualificada do adulto e da criança. A criança precisa da interação para aprender a linguagem. Ela precisa de narrativas orais, sensoriais, que ela sinta na pele e escute com os ouvidos, mas sinta com o corpo todo a sensação da palavra viva falando, né? E ela poder reproduzir, ela poder ouvir e também imitar e ter esse som produzido. Esse é fundamental para a base primeira do desenvolvimento da criança, o movimento, o ambiente linguístico com os estímulos adequados. A mídia, nesse momento, ela desqualifica esse ambiente e a interação. Então, vai prejudicar o desenvolvimento da linguagem. Nesses primeiros anos, gente, se puder, se tiver condições e consciência, é zero tela. É zero tela diante da criança, inclusive. Se eu tenho que trabalhar, eu me recolho. Se eu puder fazer esse revezamento no momento,
mas não disponibilize para a criança a tela enquanto um recurso de distrair a criança. Porque tudo que a criança não precisa nesse momento não é adequado para ela, é a distração. Ela está se conectando com o mundo e com as coisas, ela está chegando no mundo. Então vai impactar muito na linguagem. E na linguagem a gente sabe, já falou aqui também em outras ocasiões, o impacto dos déficits de aprendizagem, de desenvolvimento motor, de todo o processo de aprendizado que vem na sequência também é impactado por causa da linguagem, né? Se a linguagem não está bem estruturada, vai ser difícil aprender a ler e escrever. Esse impacto. Eu tenho 2 pontos muito importantes que a gente não pode fechar esse jantar sem a gente conversar. Eu vou deixar o mais grave para o final. Mas eu vou trazer um que não é... O primeiro que eu vou trazer aqui não é menos importante e polêmico. Tem algo que me angustia profundamente. É quando a gente está, por exemplo, num restaurante e a gente observa famílias em que cada um está na sua tela. A gente observa crianças pequenas, a gente observa bebês comendo com a tela diante de si. E eu já escutei essas falas, né, de mães, de pais. Ah, mas ele não come, mas ela não come. Aí quando eu boto a tela, ela se distrai e eu vou enfiando a colher na boca. Né? Então, eu quero que você pense, se você faz isso com a sua criança, em qual é a relação com o alimento que você está estabelecendo com a sua criança. E que você tenha consciência de que isso que você está fazendo agora vai gerar transtornos alimentares em breve. Eu não estou falando nem de adolescência. Porque tem crianças na infância já com transtornos alimentares. Porque comer não é só sobre os nutrientes daquilo que a criança está se alimentando. Comer não é só sobre colocar proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais para dentro do corpo. Comer também é um ato afetivo, sensorial. A gente precisa ter noção do que está comendo, ver as cores do que está comendo, a quantidade que está comendo. Uma relação saudável com a comida, com o alimento, se faz por aí, desde a infância. Às vezes o problema começa já na amamentação. Polêmico isso agora. Colocar uma criança no peito para amamentar e ficar na tela, o que você informa para sua criança enquanto você faz isso? Que a tela é mais importante que ela. Porque o processo de alimento começa no peito. Você está só abastecendo ela, né? Parada então é como se o leite fosse só algo que vai nutrir lá as células para ela crescer. A amamentação não é sobre isso, a amamentação é sobre vínculo. É o maior ato de vínculo que uma mãe pode fazer com o bebê, é maravilhoso. Tanto que a criança quer o peito não só quando ela está com fome, é quando ela está com sono, é quando ela está assustada, é quando ela está com medo, é quando ela está com dor. Né? Só para eu finalizar aqui essa ideia. Então, quando você coloca uma tela diante do seu bebê ou da sua criança para que você consiga alimentá-lo, eu sinto muito te dizer isso, mas você está falhando. Você não está sendo o adulto de referência que está dando conta de estabelecer uma relação do seu filho com o alimento dele. Então, o primeiro passo que você precisa dar é olhar para a sua relação com os alimentos, como você tem se alimentado na vida, não só sobre comida. É sobre o que você escuta, a música que você ouve, os ambientes que você vive, as pessoas com quem você conversa, sobre o que você conversa, como você está alimentando a sua alma. Porque não é possível que no século XXI as pessoas ainda não tenham entendido isso. Que não é só sobre nutrientes que se coloca para dentro. E que o momento das refeições em família é o maior momento de vínculo. Uma oportunidade de ouro, né? A gente pode sentar, conversar. Olhar nos olhos, contar história, falar dos avós, dos bisavós, falar da vida, né? É maravilhoso. Mas o que você está falando é uma coisa importante para a gente. A gente, quando trabalha com as bases do desenvolvimento infantil, no primeiro setênio, vão ter lá 4 sentidos com base na antroposofia, né? Movimento, equilíbrio, tato. E um deles é o sentido vital. Esse movimento, o sentido vital é a nossa capacidade, inclusive, de reconhecer o que acontece no nosso corpo, na nossa vontade, nos órgãos. Por dentro, né? Por dentro, ter a consciência por dentro. Ter consciência da fome, a vontade de fazer xixi, cocô na criança. Sono. É essa percepção. Quando a gente põe a tela, você mexe nessa estrutura do alimento. Se a criança ela começa a não saber se ela está com fome, ela começa às vezes a comer demais, tem algumas pesquisas indicando a obesidade como consequência da falta de percepção daquilo que come, né? Por comer maquinalmente, tem ela uma relação desregulada. comunal, fica desregulada, e muitos casos de obesidade na vida acabam sendo, algumas pesquisas estão indicando, né, que esse padrão da alimentação
vai gerando esse desequilíbrio dos sentidos, né, desse sentido vital, e que você come sem estar sentindo fome mais, maquinalmente, porque também foi criado isso. Então é muito grave. E a gente está vendo crianças com doenças. Violência, né, com as crianças. A gente está vendo crianças com doenças que nas gerações anteriores eram doenças de adultos e adultos velhos, né? Sim. Né? Do tipo pressão alta, diabetes tipo 2, obesidade, que são doenças recorrentes de uma vida muito mal alimentada. Isso significa que as nossas crianças estão se alimentando mal. E quando você coloca uma tela no momento da refeição, em primeiro lugar, você não permite que ela estabeleça uma relação com esse alimento, vai ter um transtorno. Não, fato, uma coisa que a gente vai gerar doença. Fernando, vai sair caro. Indignação, vai né? sair caro, porque para remediar isso depois vai sair muito caro. Mas eu fico pensando numa família que você vai investir um dinheiro. Estamos falando de uma família que tem um poder aquisitivo, que vai para um restaurante. Que vai lá, pede um prato. Aí especial, pede um vinho. Pra gente tomar o nosso vinho, a gente bota as crianças na tela, porque a gente pode tomar o nosso vinho. E aí fica ali, às vezes nem o casal tá conversando. Tá tomando ali, tá pagando. Só que não criou um ambiente de convivência. Você investiu alto para ir num ambiente agradável, para ter um lugar de cuidado. E depois você fica cada um na tela, não interage, é só um gasto também ali, você só virou um consumismo, né? Não é um ambiente verdadeiro. Eu sinto muito informar, mas isso vai ficando cada vez mais caro, porque vai ficando todo mundo deprimido, vai ficando todo mundo doente, aí vai ter que investir em terapia, vai ter que investir em médico, vai ter que investir em remédio. Gente, percebe o efeito disso? O estrago que isso faz na vida da família, principalmente das crianças. E a gente trabalha por muitos anos com adolescentes. E esse dado a gente traz aqui sempre com muita prática, né? Muita vivência. Os adolescentes que estão chegando com 17, 18 anos, em sua maioria estão medicados. Remédio para dormir, para acordar, para ansiedade, para depressão, estão medicados. São turmas inteiras de 95% de uma turma de graduação na universidade. Esses são dados nossos, né? Assim, coletas que a gente faz das nossas turmas. Das nossas experiências. Estão medicados para algum transtorno, alguma questão psíquica, né? E viciados na tela, né? Não consegue ficar um tempo sem acessar celular, sem fazer a mudança de tela, sem acessar esse conteúdo e esse padrão de informação que vai chegando. Então são muitas as evidências, né? Nós estamos aqui falando de um ponto de vista das nossas vivências, cruzando com alguns conteúdos que a gente estuda, que é científico, que traz evidências, num campo que é de muita confusão e desinformação propositada, né, porque interessa para muitos a desinformação, justamente para você virar um consumidor passivo, e a gente sendo desafiado na nossa capacidade de atitude, né, que realmente seja responsável, que seja que garanta a integridade da criança, que demande tempo, responsabilidade, dedicação, emprego, que você se dedique a esse processo, né? Agora, você está preparado para uma questão? A segunda questão. Esse ponto não é muito digesto. É então, bom a gente parar um pouquinho de comer, vamos tomar uma água. Deixa eu servir um vinho. Então vamos até abastecer aqui, porque... Agora eu fiquei até nervosa do que eu vou falar. Eu nem sei o que você vai falar, né? A primeira coisa que eu quero dizer é, se tem criança no recinto, você para de assistir agora, porque isso não é conteúdo para criança escutar. Se prepara, vamos lá. Eu recebi um pedido de ajuda semana passada de uma mãe, que inclusive é minha amiga. Eu conheço a criança, eu conheço o contexto familiar. Eu vou contar a história brevemente, porque esse acho que é o ponto, é o ápice que a gente chega. E que a gente chegou à seguinte conclusão com essa experiência. Não é o suficiente a gente cuidar do acesso dos nossos filhos às telas e aos conteúdos que eles acessam nas telas. Quando você negligencia a relação do seu filho com as telas, você não está colocando só o seu filho em risco. Você coloca a vida do seu filho em risco e de todas as crianças com quem ele convive. Porque foi isso que aconteceu com o filho da nossa amiga. Vamos lá, a situação foi a seguinte. Uma criança de 8 anos foi no aniversário de um amiguinho que estava fazendo 9 anos. Então todas as crianças ali tinham entre 8 e 9 anos. Esse menino não tem celular, não tem tablet, acessa as telas, mas mediado pelo pai e pela mãe, que são muito conscientes e estão muito atentos com relação a isso. É uma criança que vai para uma escola que já tem uma proposta diferenciada, conectada com a natureza, pedagogia de projetos. Então, são famílias de classe média
mas não é aquele tipo de família que está pagando para entregar o filho. Isso é importante de ser dito, porque tem muita escola assim. Então, quando você escolhe também a escola para o seu filho, você está escolhendo com quem ele vai conviver. Socializar ali, né? Porque como esses pais também se relacionam com os filhos, vai impactar na vida do seu filho. Porque em escolas muito caras costumam ser crianças muito terceirizadas. Eu tenho essa experiência como professora. Para mim é muito mais difícil ser professora numa escola assim, porque as crianças estão muito abandonadas. Né? Então, não é esse o perfil também dessas famílias. Família classe média, uma escola bacana, crianças de 8 e 9 anos. O menino foi para o aniversário do amiguinho, que estava fazendo 9 anos, e voltou do aniversário e fez a seguinte pergunta para a mãe. Mãe, os meninos lá na festa estavam vendo no celular um vídeo de um homem enfiando no de uma mulher. Essas foram as palavras de uma criança que nunca tinha tocado nesse assunto, que ainda não tinha demonstrado nenhum interesse, nenhuma curiosidade sobre questões relacionadas a por exemplo. Ele não tem acesso a esses conteúdos em casa. Na escola também não, porque agora, ainda bem que o celular, né, não está permitido na escola. Então, pelo menos na escola, as crianças não estão, às vezes, porque você cuida em casa, mas o seu filho vai entrar em contato com isso quando está com outra criança. A gente viveu isso com a Letícia, né? Ia para a escola, tinha contato com conteúdos que a gente não permitia em casa, dentro da escola, um ambiente seguro que a gente confiava. Então, agora a escola, pelo menos, tem esse contexto desse cuidado. Mas quando imagina, você entrega seu filho para ir para casa do amiguinho que você conhece a família, vai no aniversário, crianças de 8 e 9 anos. E aí você tem um menino lá que foi negligenciado, que tem um smartphone, que tem acesso à pornografia desse nível, ele coloca todos os outros meninos em relação a esse conteúdo. A mãe ficou perplexa, não sabia o que fazer, porque ela não estava nem preparada para esse tipo de conversa, ela ficou em choque e me perguntou como lidar com a situação, né? É muito complexo. A gente conversou bastante. A primeira coisa é responder o que a criança está perguntando, né? Responder, porque às vezes a gente já cria também um monstro na cabeça e começa a falar demais, né? Responde, orienta, de acordo com seus valores, com seus princípios. E aí, eu sinto muito, mas vai ter que fazer uma investigação de onde é que está vindo isso, né? Porque aí ela foi conversar com as mães, porque ela conhece as mães, são os coleguinhas. Nenhuma mãe estava sabendo disso. Quer dizer, nenhum menino chegou em casa contando isso para a mãe. Esse menino contou, olha o vínculo, porque ele está muito bem vinculado. Ele contou para a mãe e ele contou para o pai. Ele viu que era estranho, ele achou aquilo estranho, errado na cabeça dele, quis entender. E contou para o pai e para a mãe. Os outros meninos não contaram. Os outros meninos também acessaram. As outras mães e os outros pais não sabem que isso está acontecendo. E talvez até eles não tenham contado porque já está naturalizado para eles, porque eles também já estão consumindo. Ou estão com medo de contar, porque percebem que é algo proibido, né? E aí não tem vínculo suficiente para chegar em casa e contar para o pai e para a mãe, porque não tem esse ambiente que a gente está falando de convivência. Se você começa a entregar o seu filho para a tela já na primeiríssima infância, como é que você vai chegar nesse nível de vínculo aos 9 anos, em que quando o seu filho vai começar a acessar coisas inadequadas no mundo, ele não vai trazer de volta para você, porque o vínculo não foi construído. Né? E aí a orientação, assim, foi essa, né? Conversar com as mães não estavam sabendo, vai conversar na escola, vai conversar com a coordenação pedagógica, com a psicóloga, a escola precisa saber que essas crianças estão acessando esses conteúdos, tomar uma atitude, orientar os pais. Fazer uma campanha de informação. Porque não é também punir o menino, porque esse menino que trouxe esse conteúdo, ele é o mais violentado de todos. A gente não está se dando conta de que violência sexual está acontecendo por meio de telas. Quanto tempo vai precisar passar e quantas crianças vão precisar ser violentadas para a gente entender que acesso a conteúdo pornográfico nos próprios smartphones é uma violência sexual? O que será da sexualidade desses meninos e meninas que estão entrando em contato com esses conteúdos ainda na infância e estabelecendo uma relação da sua própria sexualidade, uma relação com o seu próprio corpo de uma forma tão banalizada, tão distorcida, tão agressiva? Sim. E onde é que fica, né, o amor, o contato, o vínculo, o respeito? Então você imagina que esses meninos que estão tendo acesso a esse conteúdo, quando começam a se relacionar com as meninas, como vai ser o relacionamento deles? Já está meio desenhado, né? A gente vai vendo que
E o que está acontecendo? Educação, Por que tanta menina sendo violentada? Sim. É difícil, né? Nós estamos falando, vou retomar aqui já até para a gente ir finalizando, que a gente está falando de um tema... Nossa, a gente finalizou pesado agora, Não, mas hein? é um tema muito polêmico. Mas é importante, alguém precisa falar sobre isso. E esse é um tema que a gente encontra muito conteúdo aí, né? Já se falou muito sobre isso, se fala ainda, até porque ainda é necessário, né? Cada vez mais é necessário. A questão ela requer uma atenção e uma mudança de atitude, da consciência dos adultos, da mudança de atitude nos níveis e na qualificação da interação com as crianças, ou seja, no ambiente, na convivência, na presença, porque nós sabemos, né, que infância saudável requer presença, interação, responsabilidade e cuidado. Sem isso não vai ter infância saudável. E as telas, muitas vezes, elas têm sido uma presença, né, um uso que desequilibra toda essa cadeia de relação e da possibilidade de você se vincular com seu filho, com sua filha de modo verdadeiro. Muitas vezes por desinformação, muitas vezes também por estar vivendo o próprio problema que a gente colocou aqui, né, da dependência, né, desse vício. Os adultos não percebem, né, que estão dependentes. Dessa própria tela, né, assim. E a necessidade de você equilibrar isso em si, para poder equilibrar na relação com a sua criança. Então, acho que a gente também, assim, transitou aqui, né, desde a primeiríssima infância até a adolescência, trazendo as consequências de determinadas escolhas, e para que você, que é pai, que é mãe, esteja ciente, né, das consequências das escolhas, para que você consiga, na sua casa, dentro da sua realidade, equilibrar da melhor forma possível esses tantos pratos que a gente equilibra no exercício da maternidade e da paternidade. Mas a gente não pode mais naturalizar a entrega, a terceirização das nossas crianças às telas. Porque ou a gente assume a responsabilidade da educação dos nossos filhos com base nos nossos valores muito claros, ou quando a gente entrega, assim, as crianças às telas, é uma negligência, é um abandono, e você não sabe para quem você está entregando a educação e os valores que a sua criança está assimilando. Que nenhum youtuber, que nenhuma celebridade das redes sociais, nenhum influenciador digital seja o responsável pela educação do seu filho e da sua filha, para que você se empodere e assuma a responsabilidade sobre a educação, os valores das suas crianças. Eu vou até falar com você aí para a gente ir concluindo, mas trazer uma reflexão também para a gente terminar bem, porque a gente também já conheceu muitas experiências diante desses desafios, a família conseguiu trazer soluções incríveis e criativas. Esse tema para você é um tema pertinente? Esse é um desafio? Você tem alguma experiência que você trouxe para o seu contexto de família, que seja positiva, que compartilhe com essa rede? Mande uma mensagem para a gente, comente aqui nesse vídeo que vai ajudar a gente também a interagir e fazer movimentar e circular esse conteúdo para todas as famílias que precisam dele. E também tem muita coisa boa, né, na rede, pensando nas crianças maiores, né, passada aí essa fase que é zero telas, né, que você também consiga construir recursos para fazer uma boa curadoria de bons conteúdos para as crianças. Exatamente. E aí então naquele momento em que a criança tem acesso, você oferece um conteúdo qualificado para essa criança. Que pode trazer benefícios, né? Exatamente. A gente espera ter conseguido contribuir, colaborar, trazer pesos e medidas para que você equilibre os seus pratos nas escolhas aí do que você vai oferecer e como você vai oferecer com relação às telas para a sua criança. E se alguma coisa aí mexeu profundamente, talvez você vá precisar de ajuda, de apoio, não hesite em buscar apoio, recursos terapêuticos. Nós também, no Instituto de Educação Curativa, essa é a nossa missão. Nós estamos aqui à disposição das famílias com crianças para colaborar com esses processos. Conte com a gente. Se inscreve no canal, Isso. né? Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então, ó, se inscreve porque você ajuda a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque aí o YouTube entrega o conteúdo. Curte, comenta, compartilha com a família que pode estar vivendo um desafio com relação a esse tema. E se tem sugestão de tema, por favor, traga pra gente. Vai ser uma alegria poder compartilhar com vocês temas que sejam do interesse das famílias que acompanham. Assim, esse como o anterior, foram temas que foram solicitados. Exatamente. E a gente atendeu.
Vamos então fazer um brinde aí às famílias e Vamos às brindar crianças. a responsabilidade dos adultos de referência, né? Para que os adultos consigam, a intenção do brinde, para que os adultos consigam ter Clareza, discernimento, coragem, consciência consciência. para equilibrar as suas escolhas na vida, pelas crianças. E Até o próximo, depois que as crianças dormem.